Hoje, essa live é para responder perguntas que eu pedi que fizessem lá no Facebook, aqui no YouTube e lá no Instagram. Primeira pergunta é do Antônio Meirelles. A civilização Anunnaki ainda existe em outras orbes atualmente? E seria possível um outro retorno ao nosso planeta, mesmo como está agora e com todas as nossas populações? Ok, Antônio, vamos por partes. O que eu notei é o seguinte: a maior parte das perguntas são de cunho especulativo. O que vai acontecer é que as minhas respostas também serão de cunho especulativo, tá? Não tem como. Porque existe a teoria do Zeharia Sitchin sobre os Anunnaki, existe todo o compêndio, uma obra inteira que ele escreveu ao longo de décadas, e existem muito mais perguntas do que respostas em relação ao tema, né? A gente sabe que é assim. Então, é complicado. É muita especulação em cima, e eu tento ser o mais coerente possível e menos especulativa possível, mas é difícil, né? Porque a gente percebe nas perguntas que não está dentro daquilo da teoria, está fora vai além dos questionamentos primordiais, né? Quando a gente lê a obra do Sitchin, a gente tem certos questionamentos referentes àquilo, à teoria. Depois disso, a gente começa a divagar e começa a se fazer milhões de perguntas. E essa é uma interessante. A civilização Anunnaki existe em outras orbes atualmente? Seria possível um outro retorno ao nosso planeta, mesmo como está agora, e com todas as nossas populações? Sim, para todas as perguntas que você fez, Antônio. Tá? Hipoteticamente, se a civilização Anunnaki existiu no passado, ela ainda existe, porque os Anunnaki, nós sabemos que têm uma vida bem longa, muito maior do que a nossa, né? Então, sim, eles estariam vivos em outras orbes, principalmente no planeta deles. Se nada explodiu por lá, eles ainda continuam em Nibiru, ou seja lá o nome que eles dão ao planeta deles, de origem. Recentemente, a gente está vendo que possivelmente o planeta 9 exista mesmo, né? Ou o planeta X, e incrivelmente são imagens que estavam especulando dias atrás, mas são imagens que já existiam desde 1983, ou seja, daquela época que saiu no Washington Post, saiu em vários jornais da época falando de um objeto, possivelmente do tamanho de Júpiter, e que estaria tão próximo da Terra que poderia fazer parte do nosso sistema solar. É a velha notícia requentada que volta à tona novamente. E estão querendo entender se é o planeta 9 ou se é um outro corpo celestial, mas parece ser um planeta. E uma coisa que eu notei é que sempre esquecem de mencionar aquele estudo do Dr. Robert Harrington, né, da Sociedade Naval, do Departamento do Observatório Naval dos Estados Unidos, que foi aquele cientista, astrônomo, que conversou com o Sitchin, que o Sitchin fez uma entrevista com ele lá nos anos 90, né? Então, ele já tinha visto isso também. Né? Depois de 83, lá nos anos 90, apareceu de novo a mesma situação. Então, parece que a gente está sempre falando do mesmo planeta. Então, se os Anunnaki estão vivos, eu acredito que sim, não teria motivo nenhum deles terem sido exterminados, ou deixarem de existir, eles estão no planeta deles.
mas também em todo o nosso sistema solar. Ou seja, há uma ideia, o Sitchin pensa sobre isso, né, e ele põe isso no livro Perdido de Enki, que eu já conversei com vocês, está na aula do Basicão Anunnaki. O livro Perdido de Enki é, sim, um livro de ficção científica, entre aspas, né, porque ele traz os fragmentos das tabuletas mesopotâmicas, e isso não é ficção. Mas o Sitchin amarrou de um jeito que parecesse um romance para poder contar a história. E, contando a história, ele sugere que os Anunnaki colonizaram todo o sistema solar. Ele deve ter percebido em algum momento ali no estudo dele que isso realmente, de fato, aconteceu. Então, eu acredito que sim, eles estão por aí, aqui no nosso sistema solar, na região do céu onde eles vêm, né, quando eles estão mais distantes do Sol, do nosso Sol, lá por Sírios, Órion, né, constelação de Touro, é por lá que eles estão, é a origem, né, deles. Mas, com certeza, eles estão por aí, e eu não vejo problema nenhum no retorno deles, a não ser a própria vontade de aparecer, né? Eles só não apareceriam para a gente se eles não tiverem afim. E acho que ainda não chegou o momento, mas está para chegar, porque tem muita coisa acontecendo. A própria abertura ufológica do momento, Pentágono criando um escritório para falar da investigação, né, levar mais a sério, o Senado americano pressionando para que isso tudo venha à tona. Então, está acontecendo, a gente está vivendo um momento muito interessante. Eu já falei isso, volto a repetir. Então, é possível que nos próximos anos a gente vai ter muita coisa sendo revelada. Sobre os Anunnaki, ainda não, mas vai acontecer.